Mariana Riscala, uma mulher cis, branca, com olhos castanhos e cabelos castanhos longos. Estou vestindo uma blusa azul escura e estamos aqui no Innovation Center. Está começando mais uma edição do Consulta de Rotina, o nosso videocast do United Health Group Brasil. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o Novembro Azul, que é o mês que a gente trabalha a conscientização para a prevenção do câncer de próstata, mas principalmente o cuidado com a saúde do homem como um todo. Nossos convidados de hoje são a doutora Cíntia Lemos Ferreira, que é coordenadora médica da Oncologia do Samaritano em Higienópolis, e o Diego Ribeiro, que trabalha com a parte de analytics do financeiro do HG Brasil, também é nosso guardião da marca empregador e embaixador de bem-estar. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos. Bom, gostaria muito de agradecer esse convite, a oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão importante. Eu sou a Cíntia, uma mulher branca, de cabelos castanhos, visto um blazer azul, e passo agora a palavra para o Diego. Olá, eu sou o Diego Ribeiro, sou um homem branco, de cabelo e barba curta, castanho escuro. Estou usando uma camiseta azul em prol do Novembro Azul. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, Mariana e doutora Cíntia, para falar de um tema tão importante como esse. Legal. E o câncer de próstata, doutora, é o segundo tipo de câncer que mais frequentemente atinge os homens depois do câncer de pele, né? E a gente sabe que existem alguns tumores que ele geralmente é um tumor que é lento, né, e que é silencioso, mas em alguns casos ele pode ser bem agressivo e rápido, né? Então, como a gente já comentou, inclusive quando a gente falou sobre o câncer de mama, também é muito importante que a gente faça essa descoberta precoce, que geralmente quando é descoberto no início, o tratamento tem bastante chance de cura, né? E por que mesmo sendo bastante comum, ainda tem aquele tabu para se falar sobre o assunto, né? Por que é muito difícil para os homens falar sobre isso? É medo, é um desconhecimento ou até um preconceito? Então, Mariana, eu queria voltar um pouquinho aqui na sua fala sobre o grande propósito do Novembro Azul. Porque o Novembro Azul, ele é um apelo, a gente sempre liga, né, o homem e ao câncer de próstata. Mas a ideia do Novembro Azul ela é muito mais ampla, né? É esse cuidado da saúde do homem como um todo. E aqui eu queria resgatar, antes da gente falar mais sobre o câncer de próstata, eu queria resgatar algumas doenças que são comuns aos homens, né, e também às mulheres, mas os homens, habitualmente, eles fogem mais dos consultórios. Então, a gente precisa lembrar da hipertensão, né, uma pressão alta mal cuidada pode trazer um AVC, né, e são doenças muito debilitantes, né, que podem trazer grandes prejuízos para esses homens. A gente pode falar aí de novo de outros fatores de risco, né, que acabam trazendo esse risco à saúde do homem, o colesterol alto, por exemplo, né, que acaba obstruindo aí as coronárias e trazendo um infarto. Então, são vários quesitos que o homem precisa prestar atenção, não só a prevenção do câncer de próstata. Mas voltando ao câncer de próstata, eu simpatizo muito com essa campanha, porque aos moldes do Outubro Rosa, o novembro ganhou, né, esse tom azul para lembrar os homens dessa importância de ter esse cuidado com a saúde. E realmente o câncer de próstata ele é vítima de um grande preconceito por parte dos homens, e aí o Diego pode até dividir um pouquinho a opinião masculina dele, mas a gente está falando de uma doença em que o INCA traz um dado em que mais de 65 mil homens recebem diagnóstico de câncer de próstata no Brasil por ano, né? Então é uma quantidade de homem realmente substancial para a gente trazer os holofotes para essa doença, né? E muito mais, prevenir, né? Então, realmente existe uma ameaça à masculinidade por conta de um exame que a gente vai detalhar um pouquinho mais adiante, que é o toque retal, mas existe sim esse tabu que impede os homens de chegarem aos consultórios como as mulheres chegam muito mais fácil, né? E eu acho que culturalmente a gente traz muito esses valores, né, de ameaça à masculinidade,
E a mulher, habitualmente, ela frequenta o consultório do ginecologista quando tem a primeira menstruação, ela já ganha, né, uma consulta no ginecologista e acaba tendo mais orientação. O menino não, né? Então a gente não tem esse hábito quando que o homem acaba visitando o médico numa situação muito mais catastrófica, digamos assim, que ele já tem uma doença mais avançada ou que ele já está precisando de cuidados muito mais urgentes, né? Eles fogem, né? Você foge do médico, gente? Foge um pouco. E pensando assim, eu hoje tenho 35 anos. Tem algo que eu já possa fazer para estar prevenindo algo no futuro? Tem. Pensando em câncer de próstata ou algumas outras patologias, doenças? Até eu ia complementando até essa pergunta, Diego, mesmo, né, a mulher é o que você comentou, a gente, né, faz mamografia, faz ultrassons, faz Papa Nicolau, a gente tem essa rotina anual, digamos assim, né, ela procura muito mais, né. Qual que seria essa rotina ideal, aproveitando essa pergunta até, Diego, qual seria essa rotina ideal, quais os exames, a partir de que idade a gente sabe, não só, é o que você comentou, não só tem que procurar esse médico, o exame de toque, quando que é ideal fazer, a partir de que idade? Então, esse é um assunto até polêmico, mesmo nas entidades aí, governamentais, nas sociedades de urologia, de oncologia, não existe um consenso do que é melhor. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda que os homens, a partir de 50 anos, frequentem os consultórios dos urologistas, né, passam por uma avaliação. E aí, anualmente, eles devem ser submetidos ao toque retal e ao PSA. E aqui é muito importante dizer que são exames complementares, porque muitos querem fugir do toque retal, faz o PSA, e o PSA ele está normal, e aí ele fala, bom, eu não preciso porque o meu PSA está normal. Então, esse é um grande erro, né, porque existe uma parcela dos cânceres de próstata que eles não alteram o PSA, não elevam o PSA. Sim. E isso, o urologista ao toque, e aí vamos falar mais um pouquinho do toque, né, para tentar desmistificar tudo que está acerca do toque retal, porque nada mais é que um exame super rápido, é um exame físico, indolor, que dura em média de 10 a 15 segundos, é feito no próprio consultório, porque a próstata, para a gente entender um pouco até as consequências do câncer de próstata, ela é uma glândula que faz parte do aparelho reprodutor masculino e ela é envolta, ela é do tamanho de uma noz, em torno de 20 gramas mais ou menos. E ela abraça a uretra, ela fica embaixo da bexiga. Então, entender que o sistema urinário está diretamente relacionado à próstata é muito importante para a gente até saber quais são os sintomas depois, né? Então, ao toque, o urologista ele consegue tocar a glândula através do toque retal, num exame muito rápido e simples, e ele nota a consistência dessa próstata. Então, algumas vezes, ele acaba pegando nodulações, e aí, a partir dessas nodulações suspeitas, a confirmação vem através do exame de biópsia, né? Que a gente vai fazer uma biópsia para realmente confirmar se aquela suspeita é câncer ou não, de fato. E aí a gente pode trazer um pouco do PSA. O que é PSA, essa dupla do toque retal? O PSA é uma proteína produzida pela próstata e ela é liberada na corrente sanguínea. Então, ela é facilmente dosada no sangue. E vale lembrar que um PSA aumentado não significa necessariamente que eu tenho diagnóstico de câncer. Né? Então, existe na fisiologia masculina, existe o crescimento natural da próstata. Então, à medida que o homem envelhece, a próstata também cresce. E aí, com isso, você pode também, já que está aumentando o volume da próstata, o PSA também deve aumentar. E aí, muitos homens, é muito comum perguntar, doutora, mas qual é o valor normal do PSA? Né? Ficam lá olhando o valor de referência. Para poder fugir do exame do toque. Exato. E aí, a grande mensagem é que o PSA ele precisa ser avaliado por um profissional de saúde,
porque ele não é simplesmente uma medida como a gente tem a glicemia, por exemplo, né, o colesterol. Valor de referência. Não é suficiente a gente olhar o valor de referência. A gente precisa olhar a idade desse homem, o tamanho dessa próstata, a gente precisa avaliar o histórico de evolução desses PSAs anteriores. Então, isso realmente é muito relevante e está sendo acompanhado por um profissional é extremamente necessário para a gente julgar o quando aquilo é suspeito ou não. Então a gente pode se dizer que é importante, além então do exame também realizar o toque também, né? Que um vai complementar o outro. Exato, são exames complementares. Então significa que um toque normal e um PSA anormal, a gente vai precisar levantar as antenas e procurar alguma coisa errada, porque nem sempre o toque atinge a superfície integral da próstata, e a gente vai precisar complementar esse exame. Da mesma forma, o contrário, né? Então, sempre que a gente tem essa dupla, e aí o julgamento do médico, a gente vai ter condições de dizer se há algo suspeito de fato ou não. Certo. Uma vez diagnosticado o câncer, né, o câncer de próstata no homem, como é feito o tratamento? É um procedimento cirúrgico ou é um procedimento, qual seria a forma? Essa é uma ótima pergunta. O câncer de próstata, ele é dividido, a gente chama de estadios. Então, eu tenho o estadio de 1 ao 4. O estadio 1 é aquele estadio em que é a doença mais precoce. É aquela que todo oncologista quer pegar, todo urologista quer ter, né? Por quê? Porque é o mais precoce de todos. É aquele em que eu vou precisar de menos armas para tratar esse homem, eu vou, necessariamente, eu vou acabar fazendo um tratamento às vezes até menos invasivo do que fazer uma grande cirurgia, por exemplo. E aí, se esse estadio for um estadio inicial, por exemplo, no estadio 1, nem todo câncer de próstata, isso é importante a gente falar, nem todo câncer de próstata precisa ser tratado. Mas essa é uma linha muito tênue. Por quê? Precisa ser acompanhado com um profissional. Então, existem alguns tumores, por exemplo, alguns pacientes mais idosos, com tumores mais indolentes, que a gente chama esse, que cresce muito devagarzinho. Existe uma modalidade de acompanhamento que chama vigilância ativa. Então, a gente simplesmente acompanha esse paciente com alguns exames e vai observando o comportamento dessa doença, que não é a maioria. Já aqueles tumores que são mais volumosos, ou eles acabam não tendo, né, não se enquadrando nesse perfil de vigilância ativa, a gente pode oferecer a prostatectomia radical, que é a retirada da próstata, e aí existem algumas novas tecnologias para o tratamento cirúrgico. Por exemplo, nós disponibilizamos aí na rede a prostatectomia robótica. Você ia falar que é bem famosa, né? Tem sido bem falada. Ela é feita com auxílio do robô e tem alguns benefícios e alguns desfechos, menos tempo de internação, mas do ponto de vista oncológico, ambas as técnicas, tanto a técnica convencional quanto a robótica, elas atingem seu objetivo. E aí a gente pode também lançar mão de radioterapia para alguns casos. E aqueles casos mais avançados, aí a gente pode fazer o bloqueador hormonal. E alguns casos também localmente avançados, a gente acaba oferecendo radioterapia junto com bloqueador hormonal, porque o tumor de próstata, digamos que grosseiramente, ele é nutrido pelo hormônio do homem, pela testosterona. Então, automaticamente eu preciso aniquilar essas células, tirar todo esse alimento, né, que viria através da testosterona. Então, fazer o bloqueio da testosterona é uma arma contra o câncer de próstata, e aí a gente lança a mão para tratar os pacientes, por exemplo, metastáticos, em que tem já uma doença avançada, e aí a gente oferece tanto bloqueador hormonal, em alguns casos, quimioterapia, e agora com o advento aí da oncogenética, a gente tem algumas terapias-alvo que atuam diretamente nessas células mutadas, né? E aí tem todo um arsenal bem complexo por trás dessa avaliação, mas como a gente tem avançado no tratamento. Mas o grande segredo de tudo
é realmente detectar no estadio mais precoce possível, que é aquele estadio em que você precisa de muito pouco para trazer a cura para esse paciente, né? E quanto mais precoce, quanto mais cedo eu fizer esse diagnóstico, maior a chance de cura do câncer de próstata. E a gente comenta bastante, né, sobre homens, né? Até a gente estava falando aqui mas também esse cuidado, né, com os exames, essa rotina também tem que haver com as mulheres, né, falando nesse outro lado das mulheres trans e travestis, né, eles também têm que, como que é esse cuidado? É a mesma coisa? Explica pra gente um pouquinho. Isso é muito importante, Mariana, porque a próstata, ela é um órgão, né, do aparelho masculino do homem, e quando é feita essas cirurgias, a próstata não é contemplada, né? Então é importante que elas sejam incluídas nesse screening, elas vão passar pelo mesmo procedimento que um homem mesmo, né? Então esse apelo, né, a essa nova população que cada vez mais está sendo inclusiva no nosso meio, e eu fico muito contente com essa inclusão, é que realmente essa população acaba muitas vezes se sentindo excluídas até do consultório do urologista, né? E pelo contrário, né, a gente precisa trazer, porque para elas também é muito importante, já que existe a próstata, né, como um homem também possui, né? Então isso é bem importante. A gente fala muito, né, algumas doenças, alguns tipos de câncer, eles têm sintomas bem característicos, né? Mas a próstata, a gente comentou, ela às vezes, por algumas vezes, acho que na maioria delas, ela é um pouco mais silenciosa, né? Mas existem alguns sintomas ou alguns fatores que se fala, preciso ir ao médico porque alguma coisa está errada? Então, na verdade, o maior apelo é que a gente não tenha necessidade do corpo falar para a gente ir, né? Então, por quê? Porque normalmente o diagnóstico precoce ele é assintomático. São lesões muito pequenas que acabam não trazendo sintomas. E quando o homem reporta sintomas, geralmente a gente já não tem uma doença tão inicial assim como a gente gostaria. E aí, esses sintomas muitas vezes se confundem com aquele crescimento da próstata fisiológico que eu falei. Sim. Porque se a próstata cresce e a uretra, né, o canalzinho que sai a urina, ela passa no meio da próstata, né, ela está sendo abraçada pela próstata, se essa próstata está crescendo, eu posso ter uma repercussão no meu jato urinário, por exemplo. Uma infecção urinária poderia ser um alerta ou não? Uma infecção urinária não, mas por quê? Porque infecção urinária é uma infecção, né, é um acometimento por uma bactéria, na grande maioria das vezes, e isso não tem uma relação direta com o câncer. Isso não é um fator de risco para ter câncer. Mas algumas vezes a infecção urinária de repetição, e foi muito bom você falar nisso, porque como existe esse crescimento da próstata, seja por uma hiperplasia prostática benigna, que é esse nomezão do crescimento fisiológico natural da próstata, chama hiperplasia prostática benigna, ou HPB, e aí acontece uma dificuldade dessa urina circular, e aí pode aumentar o risco da gente ter infecções urinárias de repetição, e isso trazer o homem ao consultório, e nessa oportunidade ele acaba detectando ou um HPB, ou até mesmo o câncer de próstata. Então, voltando aqui aos sintomas possíveis. Então, aumento do número de micções, né? Várias vezes levantar à noite para urinar é comum, ou aquela urgência, de repente eu tenho que sair correndo para urinar, que não era assim antes. Então, esses comportamentos que modificam, nunca a gente precisa assumir que, não, isso é porque eu estou ficando mais velho e isso é fisiológico. Nunca assumir isso sem realmente fazer uma avaliação. E aí a gente pode falar de algumas condições mais graves, por exemplo, presença de sangue na urina. E aí isso já pode até representar uma infiltração maior da uretra, pelo próprio tumor de próstata. E algumas vezes, o que é muito indesejado, as dores ósseas, porque aí a gente já está falando de uma doença avançada, uma doença metastática.
E normalmente, quando o câncer de próstata ele se espalha por alguns órgãos de preferência. E aí a gente pode falar dos linfonodos, que são as chamadas ínguas que a gente tem por todo o nosso sistema linfático, para os linfonodos, para os ossos. E em casos menos frequentes, a gente pode ter comprometimento pulmonar, hepático. Então, esse realmente é o cenário que a gente menos deseja ver, né? Sim. E eu falo assim com experiência própria, né? Quando a gente vai falar dos fatores que tem mais chance, né? Aumentam o risco. A minha mãe, por exemplo, já teve, até comentei já, né, nas outras edições, quando a gente falou de Outubro Rosa, ela já teve câncer de mama 2 vezes. Então, eu já iniciei o acompanhamento, já tive nódulos que eu precisei fazer biópsia. Então, eu tive essa parte genética, esse histórico, né, familiar, é um grande fator pro câncer de mama. Pro câncer de próstata, isso vale também? Até, né, o Diego comentou, né? Mariana, meu avô, ele está com 78 anos, ele teve o câncer de próstata. E eu quero saber se eu preciso me preocupar, se isso tem algo a ver com genética, de chegar até mim. Então, isso é muito importante. Então, voltando um pouquinho na recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, os homens a partir de 50 anos devem visitar o urologista. Para os homens que têm uma história familiar de parentes de primeiro grau, né, avô, irmão, pai, eles precisam visitar o urologista um pouquinho antes. Aos 45 anos é a recomendação. Então, é claro que a gente sabe que, assim como a gente viu no câncer de mama, a história genética, ela agrega um risco maior, né? Os homens negros, eles têm mais chance de ter câncer de próstata do que os homens brancos. Então, e aí falando um pouco dos fatores de risco, né, a genética não é o fator de risco mais comum para se ter câncer de próstata. Ele é relevante, mas não é o mais comum. O nosso estilo de vida, os nossos hábitos, eles estão muito mais relacionados a aumentar o nosso risco do que a nossa própria hereditariedade. Então, a gente pode aí ressaltar a obesidade, o sedentarismo, né? Então, a gente precisa manter uma atividade física regular, isso pensando na saúde do ser humano, né? Homens e mulheres. Cuidados com a alimentação, então evitar o consumo de muitas gorduras, carnes vermelhas, isso tem impacto também na redução do risco. E sem dúvida a visita ao profissional, né, ao médico, né, mesmo antes, né, de ter qualquer alarme, de ter qualquer sintoma, se enquadra nessa classificação de um paciente que tenha esse histórico familiar, que vá aos 45 anos, que visite o urologista. Caso contrário, aos 50 anos, ele deve marcar a sua consulta e estar lá com o urologista para que também faça, né, a sua avaliação. E aí a gente pode falar, até extrapolando, e isso é muito cultural, do médico oncologista, a gente acaba olhando o paciente como um todo, né, felizmente por isso. E aí, às vezes, ele chega para mim com câncer de próstata, mas eu preciso perguntar para ele, olha só, como é que está a sua colonoscopia? Já fez a colonoscopia? Né? Então, por quê? Porque muitos também negligenciam, né? E existe recomendação, uma diferença de uma sociedade ou outra, mas a partir dos 45, 50 anos, é preciso fazer uma colonoscopia, não precisa ser anual, isso vai depender do resultado do exame, mas é muito comum, às vezes eu pego alguns pacientes e falar que o câncer de próstata está muito mais incidente naquela população mais velha, a partir de 60 anos. E aí, muitas vezes, ele acaba vindo e nunca fez uma colonoscopia, e não é incomum a gente acabar pegando 2 tumores. Eu trato a próstata e acabo achando um tumorzinho no intestino que, felizmente, na grande maioria das vezes, a gente acaba pegando de forma precoce. Mas também é importante até cobrar o seu médico, porque nem sempre você está diante de um oncologista. Né? Então, é importante cobrar o seu clínico, ao seu urologista. Doutor, mas eu não tenho que fazer aquele exame, né? Então, isso... Pode acontecer, então, de um homem também abaixo de 40 anos
ter câncer de próstata ou não é difícil? Pode ter, é muito Raro, incomum, muito raro, muito raro. Geralmente ele está aí nessa faixa aí a partir dos 45 anos. Então, fazer a visita preventiva a partir dos 45 anos parece bem seguro do ponto de vista de prevenção, né? De Um homem que avaliação foi de risco. diagnosticado com câncer de próstata, teve o seu tratamento. Isso pode desencadear nele depois algum tipo de incontinência urinária, impotência sexual, algo do gênero? Até ia falar sobre isso. Tem muito esse mito, né? O que é mito, o que é verdade, né? Se existe... Ah, não, realmente isso é verdade, mas existem tratamentos para isso também. Então, trata o câncer de próstata, pode ficar com incontinência ou até, né, com a impotência sexual, mas existe também um tratamento para isso. Então, uma coisa trata a outra, né? Assim, como que até onde é verdade ou mito, né? Ou é um mito? Então, na verdade, muito é verdade, mas as verdades precisam ser colocadas nos seus lugares. Então, vamos lá. O câncer de próstata, por si só, ele já pode atrapalhar tudo isso, dependendo da extensão que ele acomete, né? Porque a gente tem algumas estruturas ali muito importantes na função sexual do homem, e dependendo do comprometimento, se esse tumor é muito volumoso, ele mesmo pode fazer a bagunça e acabar prejudicando tanto a continência quanto a função erétil do homem. Em relação aos tratamentos, felizmente, cada vez mais, com expertise, com novas tecnologias, a gente está conseguindo minimizar todos esses danos causados, né, pelo tratamento. Falando do ponto de vista cirúrgico, a incontinência ela acontece, geralmente ela tem um período em que o homem fica incontinente, algumas vezes ele precisa até usar alguns tampões, alguns absorventes, para conter aquela fase de incontinência urinária, mas isso na grande maioria das vezes, recuperado, e aí ele volta a ter a sua vida normal. Acho que foi bastante importante, né, essa nossa conversa, a gente trouxe bastante informação. Diego, você ouviu o que ela falou, né? Não é porque não precisa. Você como embaixador de bem-estar, acho que você dá bastante importância, né, para esse cuidado. O Diego até estava comentando com a gente, né, que ele é do interior. Diego, conta pra gente um pouquinho. Do interior, e a gente tem um pouco, qual foi a palavra que eu usei? Um preconceito quando fala nesse assunto. E está muito relacionado, acredito que o exame de toque. Então, quando eu vim para a cidade, eu abri um pouco mais a mente. Hoje eu não tenho esse preconceito, e eu falo hoje para qualquer um. Igual essa final de semana eu cheguei na casa dos meus pais e perguntei pro meu pai, falei, pai, tudo bom? Tudo bom? O senhor fez o exame de próstata? Ele olhou assim para mim, estranho, porque eu nunca tinha falado isso com ele. Aí a gente, com um jeitinho, fui conversando com ele. Foi bacana, queria fazer o exame para essa semana e tá marcando os exames de check-up dele. Mas a gente tem ainda um pouco desse preconceito que tem que ser quebrado. Eu acredito que a tecnologia, com o auxílio da informação, tem ajudado a fazer esse papel. E com as comunicações que tanto a empresa, os médicos realizam também, é importante, pessoal. Assim, se eles soubessem, né, o quanto é bom a gente ter, por exemplo, né, a gente está falando aí de impotência sexual, tudo isso é tão minimizado quando eu tenho um tratamento precoce, porque eu acabo não precisando de usar alguns tratamentos que acabam sendo mais invasivos e piorando a qualidade de vida desses homens, né? Porque a gente falar de bloqueio hormonal para um homem é como a gente induzir uma menopausa, uma andropausa para o homem, essa relação. Então, tudo isso pode ser muito evitado quando eu faço o diagnóstico precoce. E imaginar a importância que esse homem tem dentro do seio familiar dele. Né? Então, quer dizer, quando a gente tem um diagnóstico de câncer de próstata, esse paciente ele acaba sendo afastado das suas atividades, às vezes isso acaba repercutindo até mesmo nas suas finanças, né? Porque ele é um grande pilar da família. Né? Então, todo esse impacto do câncer de próstata vai muito além
da ameaça de ser homem, né? Então, assim, essa ameaça, esse tabu precisa ser quebrado porque tem tanta nobreza na presença dele saudável no leito familiar, no próprio trabalho, no planejamento que ele tem, né, de planos de vida, né? Por que não lançar a mão de algo que é fisiológico, né? Então, todo mundo, não tem aquele que não está exposto a, não é? Sim. Então, assim, às vezes a gente pega alguns pacientes e eles falam assim, mas por que eu, né? Mas por que não eu? Né? Então, assim, estamos todos no mesmo barco, né? Então, se tornar mais dócil, digamos assim, à ideia de fazer uma parceria com o urologista e seguir adiante aí com os exames propostos, a gente só tem a ganhar, sem dúvida. A melhor parceria pela nossa saúde, Sim, né? sim. Tanto do próprio homem quanto das pessoas que vivem, né, com esse homem. Gente, eu queria muito agradecer essa presença, Cíntia, essa também, Diego, por esse bate-papo tão importante e tão necessário, né? Muito obrigada, Mariana, e eu agradeço muito a atenção e quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo. Eu acho que se eu puder deixar uma mensagem aqui, seja homem e vá ao urologista. Sem dúvida, você vai estar sendo realmente muito mais homem do que imagina, né? Então, jamais, eu acho que o verdadeiro homem, ele não tem que pôr à prova a sua masculinidade, a sua virilidade, por conta de um exame tão simples, né, que pode salvar a sua própria vida e trazer vida longa aí, né, para si mesmo e até mesmo trazer muito menos preocupação para as pessoas que estão ao seu redor. Né? Obrigada pela presença. Eu também agradeço, Mariana, doutora Cíntia, a conversa foi ótima. Acho que realmente a gente precisa tirar um pouco desses tabus, quebrar esses tabus, né, e fazer a prevenção o quanto antes. Acho que é um primeiro passo para a gente garantir uma longevidade com saúde. Muito obrigado. Com certeza. Mais uma vez eu queria aproveitar essa oportunidade para lembrar que esse cuidado da saúde como um todo, tanto para o homem quanto para a mulher, não tem que ser em outubro, em novembro, mas sim o ano inteiro, né? Então escolher cuidar de si mesmo para viver melhor e viver muito mais. Obrigada pela companhia de vocês e até a próxima.